Assim como Saussure, que criou a semiologia, Charles Peirce também definiu um estudo para a teoria geral dos signos, a semiótica. Porém, enquanto Saussure foi considerado o pai da linguística moderna, tendo sua ciência dos signos reconhecida nos anos 50, Peirce só foi notado na década de 70. A principal diferença entre os estudos dos dois é que, contrariando a lógica de Saussure, que afirmava que os principais signos eram os verbais, Peirce admite a existência do pensamento não verbal. Peirce era um lógico matemático e um filósofo, mas não um linguista, concebendo, ao longo de 40 anos de trabalho, a semiótica como um estudo da linguagem como lógica. A semiótica tem como princípio a leitura do mundo não verbal, o estabelecimento de ligações entre códigos e surge para acabar com a ideia de que as coisas só possuem significado quando expressas em palavras. Peirce utilizava tricotomias para o processo de significação e classificação dos signos, as quais não podem ser meditadas e compreendidas sem uma apresentação de suas categorias de experiência, que compõem a sua ideoscopia. A ideoscopia é utilizada para descrever e classificar as ideias a que pertencem a experiência em 3 classes: primeiridade e secundaridade. A primeiridade, ou primeiro, seriam as experiências monádicas ou simples, que possuem a qualidade de sentimento. É um estado de consciência sobre o qual pouco pode ser afirmado, senão por termos negativos. Seria um sentido de qualidade. É o reino dos possíveis. A secundidade, ou segundo, seriam as experiências diáticas ou recorrências, que representam uma experiência direta de um par de objetos em oposição, ou uma experiência de reação. É a ideia de fato, realizando-se ou sendo percebida no estado de choque, não sendo nem um conceito e nem uma qualidade peculiar. É uma experiência. É o reino dos existentes. A terceiridade, ou terceiro, seriam as experiências triádicas ou compreensões representadas pelo aprendizado ou representação. Não é só a consciência de algo, mas também a sua força. Por ser cognitiva, torna possível a mediação entre primeiridade e secundidade, onde o primeiro seria o começo, o segundo o fim, a terceiridade seria o processo. É o reino das generalizações. Dessa forma, são primeiros os sentimentos e sensações, qualidades, crenças, a indeterminação do mundo físico e as artes. São segundos o querer, a violação, a força, os fatos e a dúvida. E são terceiros o conhecer e a cognição, a regularidade estatística no mundo físico, as leis, o hábito e a consciência. O diagrama triangular, que procura traduzir a relação triádica básica que Peirce relativizava ao problema do significado, envolve os termos signo ou representame, objeto ou referente e interpretante. Signo ou representame é o primeiro que está em relação com um segundo, chamado seu objeto, sendo capaz de determinar que um terceiro, seu interpretante, assuma a mesma relação triádica com o objeto, de modo que o signo mantenha relação com o mesmo objeto. Superando a relação diádica, Peirce cria um terceiro vértice, nominado interpretante. Este é um signo de um signo, cujo objeto não é o mesmo do primeiro signo, pois engloba não somente o objeto e signo, como a ele próprio. Uma das descobertas de Peirce é a de que o significado de um signo é sempre outro signo. Portanto, significado é um processo significante que se desenvolve por relações triádicas, e o interpretante é o signo resultante desse processo. A partir do diagrama triangular, examinamos as 3 tricotomias de Peirce: o signo, o objeto e o interpretante, que serão situados como vértice do signo, vértice do objeto e vértice do interpretante. O vértice do signo pode ser qualificado em quali-signo, de primeiridade, que representa uma qualidade que é signo, sim-signo, de secundidade, uma coisa ou evento que é signo, ou leg-signo, de terceiridade, que representa uma lei que é um signo. No vértice do objeto, o signo pode ser dividido em ícone, índice e símbolo. O ícone seria um representame que se qualifica como signo em relação ao objeto, havendo semelhança ou analogia, o que torna possível a representação. O índice é o signo que se refere ao objeto designado, tendo alguma qualidade em comum com ele. E o símbolo é o signo que se refere ao objeto graças a uma convenção, lei ou associação geral de ideias, ou seja, arbitrariamente. Por fim, no vértice do interpretante, o signo pode dividir-se em rema, disse-signo e argumento. O rema seria o signo de possibilidade qualitativa, termo ou função que representa uma espécie determinada de objeto. O disse-signo constituiria o signo de existência real. O argumento é, então, o signo de uma lei. Um enunciado, o objeto de um argumento, é representado em seu caráter de signo.